Amém, glória a Deus. Esta madrugada, quando eu levantei para orar, como de costume, eu estava orando por essa celebração, por nossas vidas, e o Senhor mostrava quem estava aqui à frente como servos. Servo é aquele que serve. Servo servindo o alimento, servo servindo vocês. Então, que cada um pegue a sua porção. Né? A entrada já foi servida, já houve a entrada, o louvor foi a entrada. E eu peguei a minha porção no louvor. Que cada um de vocês possa ser alimentado pelos servos do Senhor e você leve a sua porção para casa. Amém? Nós vamos ler em Gênesis 16, a partir do verso 1. Eu creio que vai ser projetado, né? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão. Seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva no teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu de sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebestes e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai Roi, até está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs no menino o nome de Ismael. Tinha Abrão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Amém. Até aqui. Esse texto é um texto conhecido. Neste momento, a Bíblia chama Abrão e Sarai, né? Porque Sarai ainda não tinha tido filho. Quando Sarai concebe, Deus muda o nome de Sarai para Sara e o nome de Abrão para Abraão. Mas é o mesmo personagem: Abrão, Sarai e Sara. Isso para aqueles que ainda não têm tanto conhecimento, né, do Antigo Testamento. E nós temos tanta lição nesse texto, eu tirei algumas, para que nós possamos desfrutar da palavra do Senhor e aprender um pouco com esse texto, com Abrão, Sarai e Agar. Então, o que nós podemos aprender? Como nós podemos começar aprendendo? Então, a primeira lição, nós aprendemos com Sarai, né, com Sara. Ela agiu precipitadamente. Ela agiu de forma legal no sentido de lei para a época.
Nós sabemos que até no Código de Hammurabi, que é da época de Abraão, né, que veio antes da lei de Moisés, que quando uma mulher, a esposa, não podia ter filhos, o homem, o marido, podia pegar a sua serva, uma concubina, e gerar filhos por meio da serva. Aquele filho da serva seria filho da sua senhora. E nós vemos isso acontecer também na vida de Jacó com suas esposas e suas 2 concubinas, que eram servas de Leia e de Raquel. Então, isso era uma prática comum na época. Então, era algo, legalmente falando, algo legal, algo que a lei permitia, algo que os povos faziam. Não tinha problema Sarai fazer isso. Mas acontece que existem coisas que podem ser legais, que podem estar dentro da lei, mas que às vezes não é para nós. Que às vezes não é para mim, não é para você. Então, nós precisamos consultar ao Senhor. Senhor, eu devo fazer isso, ainda que esteja dentro da lei, ainda que seja legal, ainda que a minha família aprove, mas eu devo fazer isso? Então, Sarai não consultou o Senhor. Ela precipitou-se e ofereceu sua serva a Abrão. Abrão, que era íntimo do Senhor, que conversava com o Senhor, que o Senhor lhe aparecia, também não consultou ao Senhor. Pareceu boa, o texto diz que pareceu boa aquela palavra a Abrão. Ele obedeceu a sua esposa e deu no que deu, né? Então, Abrão tomou Agar, coabitou com ela e ela concebeu. Mas Abrão não consultou ao Senhor no que ele ia fazer. Ele agiu precipitadamente, assim como Adão. Nós já conhecemos a história de Adão e Eva. A Eva comeu, foi enganada pela serpente e deu o fruto a seu marido. E a Bíblia diz simplesmente que seu marido, que Adão, tomou do fruto e comeu. Ele não foi consultar o Senhor, ele já sabia. Deus já tinha falado para ele, não comerás. Mas ele comeu porque sua esposa deu. Né? Que legalidade é essa que a esposa tem? Perdão aqui as esposas, viu? Que legalidade é essa, gente? Que o marido não consulta primeiro ao Senhor. Não, espera aí, esposa, espera aí, meu amor. Deixa eu ver se o Senhor está conosco nessa ideia. Deixa eu ver se o Senhor está conosco nesse projeto. Não, você é sábia, você é uma mulher de Deus, eu sei da sua sabedoria, mas nós vamos consultar o Senhor juntos. Vamos saber se isso vem de Deus para nós ou não. Então, existem projetos que, às vezes, nós entramos nele, negócios, né, trabalho. Existem projetos que, às vezes, nós entramos nele, mas que o Senhor não tinha aquilo para nós. E vem a consequência. Tudo que nós fazemos, que não está debaixo da direção do Senhor, tem a consequência. Nós reconhecemos que erramos, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa, mas nós temos o quê? A consequência. E o Senhor quer nos livrar dessas consequências. Então, nós precisamos, em tudo que formos fazer, consultarmos ao Senhor. Né? Aqueles que estão só, como eu, né, Eunice, nós consultamos ao Senhor. Mas aqueles que estão juntos, em família, em casal, vocês são uma só carne. Marido e mulher é uma só carne. Então, vocês precisam consultar ao Senhor juntos. Né? Então minha esposa achou bom, gostou da ideia, então é de Deus. Bora fazer. Não, mas vocês não consultaram ao Senhor. Então, a primeira lição que nós aprendemos para os dias de hoje, vamos consultar ao Senhor nos projetos em que nós pretendemos desenvolver, naquilo que nós pretendemos fazer, consultar ao Senhor. E o segundo, né, eu já falei, que é o ato impensado de Abraão. Ele aceitou a sugestão de Sara sem consultar o Senhor. Né? Isso aí nós já mencionei aqui. E o que eu quero focar, gente, é em Agar. Eu dei essa pincelada, mas eu quero focar na história de Agar. E com a história de Agar, nós vemos que Deus não tem coadjuvante. Sabe, Deus, assim, o fulano é o ator principal, eu só sou o coadjuvante nessa história. Não, todos nós somos iguais perante o Senhor. Agar não era uma mera serva, Agar não era simplesmente uma coadjuvante. Agar era um ser, era filha de Deus, estava ali, e nós vemos que Deus a abençoou. Então, mas o que aconteceu antes com Agar? Agar era uma serva. Pelo contexto, nós sabemos que Abraão foi para o Egito porque havia fome. Outro ato impensado de Abraão. Né? Lá ele mentiu, nós sabemos da história de Abraão. Aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido na vida de Abraão. Nessa ida dele para o Egito, Deus mandou ele para onde? Para Canaã. Mas havia fome em Canaã e ele foi para o Egito. Mas Deus mandou Abraão ir para o Egito?
Não. Foi outro ato impensado de Abraão. Então, coisas aconteceram que não está, né, no contexto da palavra, mas coisas aconteceram na vida de Abraão, consequências ele teve que poderiam ter sido evitadas. Mas, no final de tudo, Faraó, a Bíblia diz que quando Abraão saiu do Egito, Faraó deu a ele presentes. Depois, você que não conhece a história, que não lê o livro de Gênesis. É um livro histórico, tem histórias assim confusas, mas tem histórias interessantes no livro de Gênesis. Então, Abraão, a Bíblia diz que Faraó deu presentes, servos, servas e animais. Então, acredita-se que Agar veio nesse presente, né? Veio nesse bolo aí dos servos e servas que Faraó deu a Abraão. E Agar, como serva ali, ela era uma serva. Nós não sabemos quem era Agar no Egito. Nós não sabemos que posição ela ocupava diante de Faraó. Mas Agar, quando ela se viu ali numa posição bom, eu melhorei de vida, eu era serva, agora eu sou concubina do dono da casa. Agora Abraão é rico, Abraão tem bois e camelos, Abraão tem servos e servas, e eu sou maior do que a esposa dele, porque eu estou grávida e ela não está. Eu posso gerar e ela não pode. E aí nasceu o quê? A soberba no coração de Agar. Primeira coisa que nós podemos aprender com a história de Agar é quando a soberba nasce no coração. Quando nós nos envaidecemos e o orgulho nasce no nosso coração. Olha, eu de novo falando do orgulho, né? Estou sempre aqui, estou sempre mencionando o orgulho, mas é algo que eu creio que, se nós não batalharmos, vai se tornar inerente aos cristãos. Porque nós conhecemos muitos cristãos que crescem, que sobem um pouquinho, seja no ministério, seja na vida secular, no trabalho, o orgulho cria uma raizinha e vai crescendo no coração, né, dos cristãos mesmo. E Agar, isso aconteceu com ela, a soberba nasceu no coração de Agar, e ela, ao se achar grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. Ela deixou de ser serva, e ela queria ser a dona. Ela agora queria mandar, ela agora não tinha que obedecer à sua senhora. E isso acontece conosco. Isso acontece até conosco, cristãos, quando subimos de um cargo numa empresa, quando Deus nos abençoa em algum ponto, até no ministério, quando acontece alguma coisa no ministério que nós subimos, a soberba pode nascer no nosso coração e nós podemos nos achar melhor do que aquele que está numa hierarquia acima de nós, um chefe, né, um pastor, um ministro, seja quem for. Nós não podemos deixar a soberba nascer no nosso coração. E Agar se achou melhor do que Sara. Agora eu posso. E ela se rebelou contra Sara. Né? Nós podemos contextualizar aqui, conjecturar, imaginar Sara pedindo água. Ela fala assim, não, busca você. Eu estou grávida, eu sou agora grávida de Abraão. Vai lá, busca sua água, não vou buscar água para você, não. Quem você está pensando que você é? Né? Nós podemos conjecturar e imaginar a soberba subindo no coração de Agar. E nós lemos que Sarai, ela vai reclamar com Abraão, e ela diz que isso é culpa dele. Mas como? Culpa dele, se ela que mandou a serva se deitar com o marido. Mas acontece que, a partir do momento que Agar engravidou, Abraão, tendo 86 anos e querendo muito ser pai, nós podemos imaginar que ele começou a agradar e a bajular Agar. Afinal de contas, ela estava grávida do filho dele. Né? E nessa bajulação, nesse agrado, Agar se sentiu. Por isso, aqui, nesse texto, muitas vezes as pessoas não entendem, pensam assim, mas Sarai está doida? Ela entregou a serva para o Abraão, agora está falando que a culpa é dele? Não, ela estava falando naquele contexto em que Agar não queria mais obedecê-la. Com certeza, Abraão deu a ela, né, mimos, adulos, e cuidou melhor dela, e ela se sentiu melhor do que a própria Sara, que era a esposa, a dona da casa. E Abraão disse, olha, faz o que você quiser, tua serva está na tua mão. Na minha versão, diz que Sara maltratou, né, Agar. Mas existem versões que diz fustigou, castigou, então humilhou. Nós podemos entender que Sara pode até mesmo ter surrado Agar, né? Ter feito com ela e ela ter se sentido muito, muito mal. E Agar se sentiu tão mal que fugiu para o deserto. Ela fugiu para o deserto e parou na fonte das águas. Só que Agar, quando concebeu de Abraão, ela tornou-se parte da promessa, porque ela tinha um filho de Abraão. E ainda que Ismael não fosse
filho da promessa. O filho da promessa era Isaac, Deus não mudou isso. Deus não mudou o que ele tinha falado, porque ele tinha prometido, porque de Isaac viria Jesus. De Isaac viria a promessa verdadeira, que é a nossa herança pela fé, que é Jesus. O filho da promessa é Isaac, mas Agar estava grávida de Abraão, de alguém que Deus amava. E por amor a Abraão, Deus queria cuidar de Sara. E aqui nesse contexto, nós vemos a Bíblia aqui na minha versão, não sei se na versão de vocês diz diferente, fala o anjo do Senhor. Né? O anjo do Senhor, mas só que o anjo do Senhor, no caso aqui, ele diz, e farei, e multiplicarei. E um anjo, ele não tem esse poder. Então, nós sabemos o que a Bíblia nos ensina, que é uma teofania, né? É Deus se manifestando ao ser humano. Então, quando Deus se manifesta ao ser humano no Velho Testamento, nós temos uma teofania. E nós acreditamos que é Deus, por meio de Jesus, que se manifestou a Agar naquele momento, porque ele fez promessas que só o pai e o filho poderiam cumprir, né? O anjo não poderia, os anjos não têm esse poder de multiplicar e abençoar. E quando Agar estava, que o anjo apareceu a ela, que o anjo fez porque o Senhor, posso até chamar, né, de Senhor, que o Senhor fez essa promessa a ela e disse que multiplicaria sobremodo a descendência dela, essa bênção veio para Agar por causa de Abraão. Como eu disse na última palavra aqui, por amor do meu servo, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jacó, por amor de Abraão, por amor de nós. Então, o que Deus faz? Deus é um Deus de geração, Ele abençoa a nossa geração por amor do nosso serviço a Ele. Quando nós nos entregamos a Ele, nós servimos ao Senhor, nós nos dedicamos 100% ao Senhor, por amor da nossa vida, o Senhor abençoa a nossa geração. Então, a nossa geração já é abençoada. Nós temos a promessa e nós precisamos reivindicar no mundo espiritual essa promessa. Nós precisamos, sim, reivindicar. Ainda que não esteja tudo como nós gostaríamos, mas nós precisamos, sim, reivindicar no mundo espiritual essa promessa. É meu filho, Senhor. É minha filha, Senhor. E eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão da minha filha, eu não abro mão dos meus netos, eu não abro mão da minha geração, eu não abro mão dos meus bisnetos, daqueles que virão após mim, daqueles que estarão aqui quando eu não estiver mais. Eu não abro mão, Senhor, no mundo espiritual, eu não abro mão, porque o Senhor é um Deus de gerações, e o Senhor abençoará a minha, a nossa, a tua geração, por amor do nome do Senhor e por amor ao teu serviço ao Senhor. Então, vale a pena, sim, servir ao Senhor. Vale a pena, primeiro, que nós temos a garantia da salvação, nós temos a garantia da cidade celestial, nós temos garantias incontáveis que nós não podemos nem sondar. Nós não podemos nem imaginar as garantias que nós temos por meio de Jesus Cristo quando o Senhor voltar, quando tudo for transformado. Nós temos essa garantia, mas enquanto isso não acontece, nós temos uma geração a zelar. Pode ser que eu fique velha, que eu morra e Jesus ainda não tenha voltado e a minha geração vai ficar nessa terra. Mas eu preciso todos os dias clamar ao meu Senhor, apresentar no mundo espiritual os meus filhos, nome por nome, os meus netos, os meus genros que eu adotei, genros netos que eu já tenho, todos, nome por nome, todos os dias, para lembrar ao mundo espiritual que eu tenho uma promessa e que eu não abro mão dessa promessa. Eu não abro mão e nós não devemos abrir mão da promessa. Não está perdido, porque nós temos a promessa. Nós precisamos ir atrás da nossa promessa e no mundo espiritual declarar isso. Ah, meus irmãos, nós não sabemos, às vezes nós não entendemos o poder que tem um servo que se dobra, que chora, que se humilha, que clama, que levanta nas madrugadas, que paga um preço em oração para estar diante do Senhor, clamando pelos seus. Só quando você experimenta isso, você sabe, você entende o poder que tem o clamor de um servo que clama pelos seus. Vamos continuar clamando. E por amor de Abraão,
o Senhor apareceu a Agar para abençoar o fruto que estava no ventre dela, porque aquele fruto era filho de Abraão, era semente de Abraão, ainda que não fosse o filho da promessa, mas era semente. E esse menino, nós sabemos, nós vemos hoje que que realmente a palavra se cumpriu, porque os árabes reivindicam, né, este nome, que são filhos de Ismael, que são geração de Ismael, e realmente o que foi prometido aconteceu. São numerosos, são guerreiros, são fortes. O que o Senhor prometeu naquele momento aconteceu. E nós temos promessa. E o que o Senhor nos promete também vai acontecer. E o que mais nós podemos aprender com Agar? E o anjo apareceu a ela. Nós cremos, nós podemos acreditar que Agar já conhecia, já tinha ouvido falar. Afinal de contas, há quanto tempo ela era serva de Sarai? Se Sarai a escolheu para ser, ela tinha outras servas, ela não era a única. Se Sarai a escolheu para ser a mulher, a concubina de seu marido, é porque Sarai, com certeza, era próxima a ela. Agar era próxima a Sarai. Elas se conheciam. Talvez Agar era a ama mais próxima que servia a Sarai. E com certeza Agar ouviu falar do Deus vivo, do Deus de Abraão, o Deus invisível, com certeza. E neste momento, quando o Senhor aparece a Agar, ele faz promessas e fala que o que estava no ventre dela era um menino, porque ela sabia que estava grávida, mas ela não sabia se seria menino ou menina ainda, ela só estava grávida. Não tinha ultrassom na época. Então, o anjo lhe aparece, o Senhor lhe aparece e fala que o que estava no ventre, você concebeu, na verdade, mas o que você gerou foi um menino. Então, ela já sabia, e o Senhor ainda deu o nome a esse menino, a importância que Deus deu a ele também, por amor a Abraão. E esse menino se chamará Ismael. Mas o mais lindo desse texto, o mais lindo que aconteceu aqui, é que quando o Senhor fala com Agar, ela dá nome àquele lugar. Ela diz, o lugar passou a se chamar Bir-Lahai-Roi, mas ela diz, El-Roi, o Deus que me vê. Este é o Deus que me vê. Olhei para aquele que me vê. Ela ouviu e ela entendeu. É o Deus que me enxerga, é o Deus que me vê, é o Deus que olha para mim, é o Deus que me vê na aflição, é o Deus que me vê quando eu estou chorando, é o Deus que me vê quando eu estou clamando, é o Deus que me vê quando eu estou me sentindo perdido, é o Deus que me vê quando eu não tenho mais o que fazer, Senhor, nas minhas mãos não tem mais o que fazer, mas o Senhor me vê. Ele é de todos os nomes que nós sabemos na Bíblia que tem de Deus, esse para mim é um dos mais lindos, é o Roi, o Deus que me vê, e eu posso vê-lo. Nós podemos, pela fé, enxergar o nosso Senhor. Nós podemos, pela fé, lendo a Bíblia, enxergar o caráter de Deus. Toda a Bíblia manifesta, toda a palavra de Deus manifesta o caráter de Deus. Nós podemos enxergá-lo por meio disso, por meio da palavra. É tão lindo nós sabermos que nós temos um Deus que nos vê. E isso nos remete à história de Natanael, quando Jesus estava colhendo ali, separando os seus discípulos. Filipe, que já tinha conhecido Jesus, que era Filipe e André, que estavam com João Batista, quando Jesus foi batizado. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe e André estavam ali, porque eles eram discípulos de João Batista, depois se tornaram discípulos de Jesus. E Filipe foi dizer a Natanael, olha, o rei dos reis, o Messias chegou. E Natanael ficou meio assim, e Filipe disse, olha, ele é de Nazaré. E naquela época, Nazaré, gente, era uma aldeia tão pequena, tão sem sentido, que criou-se um ditado, e pode-se vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe, posso até nesse momento chamá-lo de arrogante, na sua arrogância, disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse, vem ver, vamos lá. E pela palavra de Filipe, mesmo Natanael não crendo que o Messias viesse de Nazaré, ele foi. E quando Natanael chega perto de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. E
nós podemos saber que ali, naquele momento, Natanael deve ter crescido, né? Mas quando Jesus diz a ele, vi-te debaixo da figueira, Natanael desmorona. Tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia cai por terra. E ele diz, Senhor meu e Rei meu, Tu és o Rei de Israel. O que será que Natanael estava fazendo? Vamos conjecturar aqui um pouquinho. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Quando Jesus disse, vi-te debaixo da figueira. Será que ele não estava lá clamando? Será que ele não estava lá no momento chorando, orando, falando, o Senhor me vê? Porque o salmista clama assim, o salmista diz, Senhor, o Senhor me vê? O Senhor está me vendo? E quando Jesus diz, vi-te debaixo da figueira, nós podemos entender que não era uma coisa simples, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Então, todas as escamas, toda a proteção, tudo que tinha em Natanael caiu por terra. E ele se rendeu aos pés de Jesus. E Jesus hoje te diz, vi-te no teu quarto, vi-te no teu banheiro, vi-te lá no teu trabalho, eu vi-te naquele momento mais sofrido, mais duro, mais difícil. Eu te vi. Eu te vi, o Senhor que nos vê, o El Roi, o Deus que nos vê. Ele está nos ensinando, nos mostrando e nos guiando pela sua mão. Amém? Aleluia. E Agar, ela carregava algo precioso. Ela carregava a semente de Abraão. E nós? O que nós carregamos? O que eu carrego, o que você carrega? Nós carregamos o Filho de Deus em nós. Olha a nossa importância. É claro que essa importância não vai nos ensoberbecer, mas nós carregamos o Filho de Deus. Lá em João 14, 23, Jesus respondendo disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, nós amamos ao Senhor? Responde para você mesmo, você ama ao Senhor? Então, o Pai te ama, e Ele veio com o Filho e fez em ti morada. O Senhor faz em nós morada, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo nada. Mas Ele vem e faz em nós morada. Então, nós carregamos o Filho de Deus, nós carregamos o próprio Senhor Jesus. Ele, o Pai, vem e faz em nós morada. É uma promessa linda e maravilhosa, que nós não podemos nos esquecer, que o Senhor faz em mim morada. Então, o Senhor me vê, então eu carrego algo muito precioso. Eu carrego algo muito precioso para eu deixar o mundo me dominar. Eu carrego algo muito precioso para eu deixar o pecado me dominar. Eu carrego algo muito maravilhoso, muito poderoso para que eu deixe a minha carne me dominar. Eu não vou deixar a minha carne me dominar. Eu não vou deixar as vontades da minha carne, que são perecíveis, me dominarem, porque eu carrego algo muito precioso, que é o Pai e o Filho habitando em mim por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, nós somos morada, nós somos habitação do Senhor. Então, nós carregamos algo muito precioso. Não precisamos temer, nem homem, nem espiritual, nem homem, nem demônio, nada, nem ser humano, nada, nós não precisamos temer, porque nós carregamos dentro de nós algo muito precioso. Então, se você sabe, se você tem certeza que você ama o Senhor, se você tem certeza que você se entregou totalmente ao Senhor, então Ele já veio e fez em você morada. Nós somos morada do Senhor. Nós somos luz neste mundo. Nós podemos deixar a nossa luz brilhar onde quer que nós formos. As trevas não podem nos dominar. Nós não podemos ser dominados pelas trevas, por aqueles que estão em trevas, porque a luz habita em nós. Imagine esse lugar aqui todo escuro, que você não enxerga nem a sua mão na sua frente. Se acender apenas uma lâmpada dessa, você ilumina parte do ambiente que você começa a enxergar. Então, apenas você sozinho,
num lugar onde só há treva, a sua luz vai brilhar e pode abrir os olhos de outras pessoas e eles passarem a enxergar a luz do Senhor que está na sua vida. A nossa responsabilidade é grande. Nós somos responsáveis por aquilo que nós carregamos. Nós somos responsáveis e nós carregamos o Filho de Deus em nós. A luz que em nós há, a luz vem do Senhor e nós somos luz neste mundo. Não vamos apagar essa luz. Vamos deixar essa luz brilhar onde quer que nós formos. Se for preciso abaixar os olhos, se resignar, se humilhar para aquele que está te afrontando, abaixe os olhos. Se humilhe, se resigne. Fala, Senhor, me dá graça. Me dá graça. Quando está difícil, eu aprendi isso há tanto tempo. Quando estiver difícil, fala, Senhor, me dá graça. Seja com um funcionário seu, seja com um chefe, seja com um colega, seja em casa com um familiar. Fala, Senhor, me dá graça para que eu passe por este momento na tua presença. Me dá graça, Senhor. Não deixe eu levar a minha voz, Senhor. Não deixe eu falar aquilo que eu não preciso, porque se eu ofender, eu vou ter que ir lá pedir perdão. Então, Senhor, me dá graça. E o Senhor nos dá graça. E nós podemos passar. Ah, mas se eu abaixar a minha cabeça, todo mundo vai ver que eu fui humilhada. Ai, é tão bom. Se é o Senhor que permite essa humilhação, é tão bom. Sabe por quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo, não é imediatamente, é a seu tempo. Ele te exaltará no tempo certo. E se ele não exaltar aqui, o que o apóstolo Paulo nos diz? Façamos sempre o bem. Se não colhermos neste mundo, colheremos no vindouro. Então, se o Senhor não te exaltar aqui, Ele te exaltará um dia. Não importa. O que importa é que quando nós nos humilhamos, não é vergonha. Quando nós humilhamos, sabe? Quando alguém quer nos humilhar, e nós falamos, tá, tudo bem. Eu vou deixar passar, eu não vou levantar minha voz, eu não vou falar. Isso é agradável ao Senhor, porque a seu tempo o Senhor vem e te defende. O Senhor vem e te honra, porque quando nós nos defendemos, o Senhor não vai fazer nada, eu já fiz tudo, eu já me defendi. Mas quando eu abaixo, quando eu deixo o outro acima de mim, o outro pode falar e eu vou ouvir, Senhor, me dá graça. A seu tempo, o Senhor vem e nos exalta. O Senhor vem e mostra quem estava certo. Nós não precisamos mostrar que estamos certos no grito. Nós não precisamos mostrar que estamos certos levantando a nossa voz. Nós podemos nos resignar e deixar que o Senhor mostre quem realmente... Às vezes nós nem estamos certos, não é? Às vezes nós achamos que estamos certos e, na verdade, não estamos. E o Senhor nos mostra quem é que estava certo. E, às vezes, nós sempre falamos, é verdade, Senhor, eu estava errada. Naquele momento, naquela discussão, naquele incidente, naquele ambiente, eu estava errada. Obrigada, Senhor, por me deixar calada. Aí nós ainda vamos agradecer ao Senhor por isso. Então, vamos voltar aqui, né, para a nossa palavra, para Agar. Então, quando Agar entendeu o que ela carregava, ela entendeu que carregava ali uma semente, e nós carregamos em nós o Filho de Deus. E assim, a história de Agar, depois dessa história, depois que Agar volta, Agar se sujeita a Sarai, ela tem Ismael, né? Ismael cresce, os anos se passam, coisas acontecem, né, aqui na palavra de Deus. Depois, logo à frente, continua a história de Agar. Ismael nasce, Isaac nasce, Sarai concebe, né? Isaac nasce e Isaac cresce. E ele é desmamado. E quando ele é desmamado, Ismael, que é um adolescente, começa a provocar Ismael. Nós não sabemos a que ponto chegou essa provação. Há alguns estudiosos que acreditam que, como Ismael, a promessa seria que ele se tornaria flecheiro, então que Ismael já era habilidoso com arco e flecha na época, e que ele poderia até estar fazendo alguma brincadeira com Isaac, com seu arco e sua flecha, mas isso são conjecturas, né? Não está na Bíblia. Nós não sabemos exatamente o tipo de abuso, de brincadeira que Ismael fez com Isaac, que deixou Sara aborrecida. Porque a Bíblia diz que quando Abraão teve Isaac, ele estava na idade de 86 anos. E quando ele teve Ismael, perdão, gente, ele estava com 86 anos. E quando ele teve Isaac, ele estava com 100 anos. Então, nós entendemos que quando Isaac nasceu, Ismael tinha 14 anos.
E nós só não sabemos, de acordo com o costume da época, a idade do desmame da criança. Se era 2 anos, se era 3 anos, se era 5 anos. Então, tem uma faixa aí que é dos 2 aos 5 anos. Vamos ficar no meio, vamos pegar 3 anos. Isaac foi desmamado aos 3 anos. Nós entendemos que, por exemplo, na história de Ana, quando ela promete Samuel para levar Samuel ao templo, foi na época do desmame que ela levou Samuel ao templo. E Samuel ficou sozinho lá com o profeta Eli e seus filhos. Então, nós podemos entender que Samuel já era um garoto um pouco independente para a mãe deixá-lo lá. Ele não era tão pequenino, né? Ele devia ter entre 3, 4 ou até mesmo 5 anos para ele poder ficar sozinho com Eli e seus filhos. Que a Bíblia não menciona a esposa de Eli, mas Samuel ficou no templo, servindo ao Senhor no templo. Então, entende-se por aí que o desmame era na faixa de 3 aos 5 anos. Mas vamos pegar 3 anos. Se quando Isaac nasceu, Ismael tinha 14 anos, então, quando Isaac foi desmamado, Ismael tinha por volta de 17, 18 anos. Já era ali quase um jovem, já não era nem mais adolescente, né? Mas nós não sabemos o tipo de brincadeira, o que Ismael fez com Isaac que aborreceu a Sara. Só que ela se aborreceu e ela foi falar para Abraão. E ela foi falar para Abraão que não queria mais Agar ali no meio deles, nem Ismael. Isso pareceu ruim aos olhos de Abraão. Não foi legal, não foi bom. Ele se entristeceu, porque, afinal de contas, Ismael era filho dele, né? E ele já tinha, talvez, de uma certa forma, se afeiçoado a Agar por ela ser a mãe de Ismael. Só que, nesse momento, Abraão consultou o Senhor. Nesse momento, ele não despediu Ismael sem consultar ao Senhor. E ele consultou ao Senhor e Deus disse, não pode despedir a mãe e seu filho. Pode despedir que eu serei com eles. E vamos conjecturar um pouquinho aqui. Eu imagino que Abraão, por ter sido tão abençoado por Deus, ele sabia que o mesmo Deus que o abençoou sobremaneira, abençoaria o seu filho também, abençoaria Ismael e Agar longe dele. Então, Abraão sabia que a bênção não era dele, de Abraão, a bênção era de Deus, que Abraão não era possuidor de nada, quem possuía era Deus e quem dava era Deus. Isso Abraão já tinha aprendido com Deus na sua trajetória. Então, ele entendeu que Deus abençoaria Ismael. E muitas vezes as pessoas leem, eu já ouvi palavras nesse sentido, pensam que Ismael, quando foi despedido com Agar, ele era uma criança. A minha versão diz menino, mas ele não era uma criança, ele já era um adolescente quase jovem. Na sua diz rapaz, na minha ainda diz menino. Então, por volta de 17, 18 anos, né, a gente pode ter uma margem de erro até 20 anos. Então, era um rapaz mesmo. Então, ele não foi despedido para a sua caminhada com sua mãe, sendo uma criança indefesa. Mas o que acontece? Vamos aprender um pouquinho aqui com a história de Agar. Agar estava bem, ela tinha tido Ismael, ela era a mãe de Ismael. Abraão tinha, na casa de Abraão, nas tendas de Abraão, tinha fartura. Ela não passava necessidade, seu filho não... Afinal de contas, seu filho era herdeiro, porque ele era o filho do dono da casa, estava tudo bem. Mas, como na nossa vida, na vida de Agar, tinha os altos e baixos também. Então, primeiro, Agar era serva no Egito. Ela foi dada como serva a um casal que a abençoou, né? Abraão e Sara. E depois ela é dada como concubina a Abraão, ao dono da casa. E, de repente, ela começa a ser maltratada pela sua senhora. Ela foge, aí ela está ali sozinha. O anjo fala com ela, o Senhor fala com ela. Ela volta para a casa de sua senhora, tem o filho. E ela... Sendo mãe de Ismael, ela tinha suas regalias. A Bíblia não menciona, mas ela tinha suas regalias, então estava tudo bem para Agar e para Ismael, seu filho. Mas, de repente, Abraão levanta de madrugada e a despede. Mas o que aconteceu? Os de repente que acontecem na nossa vida. Pode estar tudo bem, tudo normal, tudo natural. Mas, de repente, alguma coisa acontece, né, Tati? De repente, um acidente acontece. Nós perdemos pessoas que nós amamos. Nós sofremos. De repente, alguém da nossa família adoece. E nós não sabemos o que fazer. De repente, a nossa vida financeira vira de ponta cabeça. De repente, acontece. Então, nós temos nossos altos e baixos, e Agar também teve seus altos e baixos. E Abraão despede Agar, levanta de madrugada, ele acorda Agar,
acorda Ismael e os despede. O que é difícil de entender nessa história, esse texto está logo à frente, gente, nós não vamos ler, está no capítulo 21. O que é difícil de entender é que Abraão, sendo rico, sendo poderoso, tendo camelos e servos e servas, ele despede Agar com odre de água e pães. Ele não deu presentes, ele não deu joias, ele não dispôs um camelo para levá-los. E às vezes eu tenho dificuldade, eu não sei se os irmãos têm dificuldade quando lê, de entender, mas como que Abraão fez isso? Afinal de contas, Ismael era filho dele, era herdeiro. Como que Abraão fez isso? Despediu a mãe e o filho só com pães e um odre de água. Vamos conjecturar de novo, eu entendo assim que Abraão ensinou a Agar o caminho. E a quantidade de água e de pão que ele deu a ela era o suficiente para a caminhada até onde Deus mostrou que ela deveria ir para Deus. Eu creio que na conversa de Deus com Abraão, quando Deus disse para Abraão que ele poderia despedir a Sara e seu filho, Abraão fez promessa, Deus fez promessas a Abraão e falou que além de falar que abençoaria Ismael, falou, manda ela para aquele lugar que eu vou abençoá-los lá. Talvez Deus até falou, não precisa dar nada a eles, porque eu vou abençoá-los lá. E com certeza, Abraão ensinou o caminho para Agar. Só que Agar decidiu andar errante pelo deserto. Aí que está o nosso problema quando nós vamos para o deserto. Quando nós somos enviados ao deserto. Se nós decidimos andar errantes pelo deserto, a água vai acabar, o pão vai acabar. Mas quando nós estamos no deserto, que nós obedecemos ao Senhor e ao caminho que o Senhor nos disse que deveríamos andar, o que nós deveríamos fazer, não falta pão e nem água. Não falta. Não falta mesmo. Não falta pão e nem água, porque o pão e a água o Senhor provê para nós. Mas Agar decidiu andar errante pelo deserto, tão errante, a ponto, vamos imaginar que a ponto de um jovem de 18 a 19 anos quase morrer de sede. Interessante que quando ela estava grávida, que ela fugiu para o deserto de Sara, ela foi para onde? Para a fonte de água, não foi? Ela sabia onde tinha fonte de água no deserto, porque ela parou onde? Quando ela estava fugindo de Sara, que ela estava grávida, ela parou na fonte de água. E agora? Quanto Agar não rodou, não andou com seu filho, a ponto de um jovem quase perecer, quase morrer. E quando ela percebeu que o menino ia morrer, quando ela percebeu o erro dela, que ela estava andando errante, que ela não deveria ter feito aquilo, a água do odre acabou, e que ela deitou o menino debaixo da árvore e caminhou cerca de um tiro de flecha para ficar longe do menino, para ela não ver, eu falo menino porque toda vez que eu leio na minha versão é menino, longe do rapaz, longe do moço, né, longe do filho dela, para que ela não visse morrer. Creio que Agar ali estava chorando e clamando. Eu creio, Deus, quando o anjo do Senhor aparece novamente a ela, ele disse que ouviu a voz do rapaz, do menino, do rapaz, né? Ele ouviu a voz de Ismael. Mas eu creio que o anjo apareceu a ela, o Senhor apareceu a ela. Eu creio que Agar se arrependeu. Eu creio que naquele momento o coração dela já estava tão contrito, mas ela estava tão desesperada que ela não viu a fonte. A fonte de água estava à frente dela. E às vezes nós estamos tão cegados, tão desesperados com a nossa luta, com a nossa dificuldade, que nós não enxergamos a bênção logo à nossa frente. Nós não enxergamos porque estamos desesperados. Então o desespero não nos leva a lugar algum. O desespero nos leva a caminhar errantes pelo deserto. Se o Senhor te colocou num deserto, como o Senhor já me colocou várias vezes, se você está num deserto e foi colocado pelo Senhor, não ande errante, não desespere, espere no Senhor. O Senhor é poderoso para te colocar e te tirar do deserto. Eu aprendi uma coisa com os desertos pelos quais eu passei, e eu aprendi com um livro que o pastor Daniel me emprestou. Lembra, pastor Daniel? Não? Perdido no deserto. Eu nem sei se esse livro ainda tem. Eu emprestei tanto esse livro, ele foi tão bom para mim, pastor, que eu perdi esse livro. Alguém pegou emprestado e não me devolveu, e eu não sei para quem eu emprestei.
Mas neste livro, eu aprendi, lendo este livro, no primeiro deserto que eu passei, quando eu cheguei aqui em Brasília, e você me emprestou, me deu, não sei, não, você me emprestou, eu fui te devolver, você falou que eu podia ficar com ele. Então, foi num momento tão crucial, tão importante, aquele deserto, você foi realmente usada por Deus, e eu aprendi uma coisa, a orar. Quando eu me vejo num deserto, eu falo, Senhor, que eu não fique nesse deserto o tempo além do que o Senhor determinou. Eu não quero caminhar, eu não quero vagar por esse deserto. Eu não quero ficar perdida nesse deserto. Eu quero, Senhor, eu quero ficar somente o tempo que o Senhor determinou. Porque no tempo que é determinado por Deus, tem pão e tem água. Todos os desertos pelos quais eu já passei e o qual estou passando neste momento, pão e água não tem faltado. Não falta pão e água. Então, se o Senhor te levou para o deserto, ore e fala, Senhor, eu não quero caminhar, eu não quero vagar errante pelo deserto, até o ponto de me faltar água. Eu não quero me desesperar, eu quero esperar no Senhor e andar o tempo e o caminho que o Senhor determinou para mim. Melhor momento, o momento que a gente mais se entrega ao Senhor é quando nós estamos no deserto. O deserto é bênção para a nossa vida, mas neste caso, naquele momento, não estava sendo bênção para Agar. E Agar estava tão cega pelo desespero que ela não enxergou a fonte à frente dela. Então o texto nos diz, não diz que o anjo abriu a fonte, diz que o anjo abriu os olhos de Agar. Felipe, põe aí, Tiago, Gênesis 21, 19, por favor. Se os irmãos quiserem abrir Gênesis 21, 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Se ela viu, gente, se abriu os olhos, ela viu porque estava próximo. E foi encher o odre de água e deu de beber ao moço, né? Na minha está o menino, nessa versão que eu peguei está o moço. Então, foi dar de água. Então, ela viu. Deus abriu, quando Deus falou com ela, ele abriu-lhe os olhos e ela viu que a fonte de água que estava ali. E como a Bíblia, em muitos seus contextos, suas histórias, ela é bem resumida, só diz que Deus abençoou o menino e ele cresceu, e ele foi flecheiro, né? E Ismael teve, como Isaac, teve 12 filhos, que se tornaram 12 príncipes, né? E foram também 12 tribos. Então, essa bênção se alongou até Ismael. E a partir daquele momento, e ainda diz no texto, ali no 21, 19, 20, 21, por ali, ainda diz que Agar foi ao Egito e tomou para Ismael esposa. Então, as coisas ficaram bem para eles. Então, Deus os abençoou como havia prometido a Abraão. Então, como na vida de Agar, nós também temos os nossos altos e baixos. Vamos finalizar com o nosso El Roi, o Deus que me vê. Este é o Deus que me vê. Onde eu vou, onde eu estou, o que eu faço, este é o Deus que me vê. Ele está nos vendo, mas Ele também nos vê quando nós fazemos alguma coisa errada também. Né? Ele nos vê e nós sofremos a consequência. Mas o Deus que nos vê no deserto, o Deus que nos vê no desespero, o Deus que nos vê a todo momento, é o nosso El Roi, o Deus que nos vê. E Ele nos abre os olhos e nós enxergamos a fonte. Quem é a fonte da vida? Quem é a água da vida, a não ser Jesus? É Ele que nos ilumina, Ele que nos alimenta, Ele que sacia a sede da nossa alma. Tudo é dele, por Ele e para Ele. E nele nós encontramos tudo que nós precisamos. Não precisamos buscar em outras fontes. Não precisamos ir a outros lugares. A nossa fuga deve ser sempre para Jesus. Devemos correr sempre para Jesus. Às vezes usamos alguns artifícios, usamos algumas coisas como fuga, para ver se nós conseguimos saciar aquela ânsia que está no nosso coração, se nós conseguimos sair do desespero. Mas a nossa fuga tem que ser sempre para Jesus. Nós temos sempre que fugir para Jesus. Então, não há lugar melhor do que o joelho dobrado, a cara no chão e clamando ao Senhor e as lágrimas derramando, mas na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos finalizar com esse verso que está no Salmo 33, verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Você teme ao Senhor?
O temor do Senhor está no seu coração? Sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, se nós tememos ao Senhor, se nós amamos ao Senhor e se nós esperamos nas suas muitas misericórdias, os olhos do Senhor, o El Roi, está sobre nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos colocar. Eu sei que você pegou a sua porção. Coloque essa porção que o Senhor te deu, que você pegou agora na presença do Senhor. Fala, Senhor, multiplica essa porção que o Senhor me deu. Que eu leve essa porção para casa e distribua ela aos outros, aos demais, àqueles que eu encontrar essa semana, Senhor, que eu distribua essa porção, que ela não fique só comigo. Fala assim, Senhor, multiplica essa porção. Amém? Este alimento que é para a vida eterna. Aleluia. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Estamos aqui todos na Tua presença. Nós acreditamos que o Senhor ministrou o nosso coração. Nós cremos que o Senhor é o El Roi, aquele que nos vê em todos os momentos. Oh, Pai, que esta porção que o Senhor nos trouxe, nos alimente e nos leve, Senhor, para casa. E nós possamos distribuir essa porção a outros. Nós possamos distribuir levando luz a outras pessoas, levando esperança a outras pessoas. Que nós possamos mesmo, Senhor, não somente guardar esta palavra em nós, mas que nós possamos, Senhor, distribuir esta palavra como alimento e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos dado. Não nos deixe, Senhor, andar errantes pelo deserto. Não nos deixe, Senhor, andar errantes ao ponto de a água se acabar. Mas que nós, Pai, quando estivermos no deserto, possamos estar mesmo na Tua presença, invocando o Senhor, chorando diante do Senhor e termos água e pão, o tempo determinado pelo Senhor. Oh, Pai, recebemos a Tua palavra. Pai, abençoamos a cada um dos nossos irmãos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.